cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre mercê da própria vida terrena. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto o das penalidades eternas sem remissão? Perguntamos a nós mesmos: como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto o do amor e, ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim quanto ignorante como este, o das penalidades sem remissão? Provavelmente, porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim, inexperientes, inexpertos e, portanto, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Provavelmente, por nós mesmos sentirmos que para punir precisaríamos de uma mensagem dolorosa, dura, ao ponto de nos sentirmos feridos em nossos sentimentos, porque não fomos capazes ou não seríamos capazes de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava e, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer pouco a pouco no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje, nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos, do íntimo do ser, algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que Tu nos dás. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que Tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Ah, meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que, de posse dele, pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos, que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos, pouco a pouco, implantando esse reinado de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos, criando primeiramente em nós o sentimento de amor. Já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos estamos sendo mais humanos e também aos poucos estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual, em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores. Caminhamos, lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência que diz para nós: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo.
Já não são mais outras palavras que nos agradam o espírito, senão estas, as do sentimento fraternal e as do sentimento do amor de Jesus. Lentamente, vamos subindo os degraus que nos elevam o espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã, e os que aqui estamos, estudando, aprimorando conhecimentos, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhando em paz, somos da hora última ao tempo de Jesus, mas agora dos primeiros que dizem: salve Consolador bendito, salve doutrina belíssima que nos sustenta o coração, salve codificador abençoado Allan Kardec, salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações. Salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar a seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande Mestre Jesus de Nazaré. Que Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando esta doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo o facho de luz resplandecente para a humanidade que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e proteja, agora e sempre, vosso irmão Antônio de Aquino. Muito belo, não é, amigos? E é com essa mensagem, que já é uma prece, que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, aqui estamos, agradecidos por sermos o teu convidado, Senhor, todos nós, encarnados e desencarnados, para comemorarmos junto contigo o teu aniversário. É com alegria que nos reunimos nesta casa querida, através das oportunidades que o progresso oferece, para que junto aos guias que nos assistem, aos mentores que nos acolhem, podermos refletir sobre as lições do teu Evangelho. Estamos a te dizer presente, Jesus, e pedimos que nos abençoe e que nos ajude a estarmos bem sintonizados com os amigos Luzia Matias e Turíbio, que estarão hoje trazendo as reflexões para nós. Que possamos nos deixar envolver pelas vibrações que o estudo oferece, porque são essas vibrações que nos fortalecem para que possamos caminhar com mais segurança nessa jornada que é a nossa vida terrena. Que seja assim, com alegria e gratidão, que pedimos que, em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, mas acima de tudo, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, que possamos dar por iniciada a nossa noite de estudos e paz. E para nossa segurança, querido amigo, permaneça conosco. Graças a Deus. Então, amigos, hoje a nossa Luzia vai falar para nós sobre essa belíssima página. Vamos abraçá-la com o nosso carinho.
Queridos, boa noite. Passamos aí mais um ano com Leon Denis, né? Quem tem sido frequentador assíduo da reunião de quinta-feira, quem frequentou os cursos, quem veio ao encontro, quem procurou os livros que são estudados aqui, indicados, a essa altura já está com essa amizade consolidada, né, que faz muita diferença na nossa vida. Então, esse mês nós enfocamos e refletimos sobre a figura de Jesus, mas não vamos esquecer que quinta-feira é a nossa reunião com Leon Denis e que no mês de janeiro já estaremos aí de volta, né? Repensando a obra de Denis, seu pensamento, estreitando esses laços que faz muita diferença na nossa vida, né? Principalmente para quem é cooperador, trabalhador, estudioso da casa de Leon Denis. Nós temos, na verdade, privilégio, né, guardadas as devidas proporções assim da palavra privilégio, mas nós temos esse presente, que é poder contar hoje com esses repositórios de mensagens dos principais diretores espirituais da nossa casa. Então, essa é a coleção do pensamento de Antônio de Aquino, Inspirações do Amor Único de Deus. Temos a coleção de mensagens de Dr. Hermann e também de Baltazar, Palavras do Coração, né? Dr. Hermann, Palavras do Coração, e Baltazar, Pela Graça e Fé. É para ver se vocês estão prestando atenção. Quem frequentou a casa uma vida, não é? Como é o caso de algumas pessoas aqui, a gente foi recebendo essas mensagens nos finais das reuniões, nos finais dos encontros, dos eventos, eventualmente numa vibração para um encontro ou numa consulta especial sobre algum trabalho. Mas é diferente da gente ter todas elas agora, sim. Eu confesso que eu não conhecia Antônio de Aquino. Fui conhecer Antônio de Aquino a partir dessa publicação. E assim, um amor, uma coisa, um carinho, uma ternura, né? E está aí à nossa disposição. Então, hoje ele está falando para a gente sobre a paciência. Jesus como mestre da paciência, e nesses salves que ele dá lá no fim da mensagem, né? Salve a doutrina espírita, salve o Consolador, salve. Fica claro que ele está trazendo a visão da doutrina espírita para a gente entender o que é paciência, porque a gente ainda não entendeu direito o que é paciência. E por isso a gente vai caminhando a passos muito lentos na aquisição dessa virtude, que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa saúde emocional, física, porque pela idade, né, a maioria aqui já desconfia que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, né? Adeu para desconfiar? Fizeram um teste com umas crianças, colocaram as crianças numa sala, eu não vou saber dizer os números exatamente para vocês, mas o interessante é a conclusão a que chegaram, né? Então, as crianças tinham acesso a uma mesa de guloseimas. E elas ficavam ali um tempo naquela sala. Se elas conseguissem resistir
e não pegar as guloseimas, elas iam ganhar aquelas e mais outras. Se elas não resistissem e pegassem, elas iam ficar só com aquelas mesmas. E muito poucas conseguiram esperar para ganhar em dobro. Essa habilidade de esperar o momento certo para ter um resultado melhor, numa projeção de futuro, se refletiu no sucesso pessoal, profissional, afetivo dessas crianças. Porque uma coisa que a gente hoje conhece pelo nome de imediatismo responde por muitos tormentos absolutamente voluntários. Eu tive com meu marido no Extra, na Black Friday, porque estava tendo uma oferta de televisão de 50 polegadas. Um troço gigantesco, né? E é o tamanho daquela janela ali. Aí a gente chegou lá, o mercado estava assim, uma confusão, uma multidão, um vozerio, uma gritaria, e a gente via as pessoas saírem carregando aquele negócio num carrinho, e os táxis ali lutando para enfiar aquele negócio dentro do carro, e a pessoa ainda ia no microfone e dizia assim, tá acabando, aí o som levantava, oh! Nós saímos correndo dali, o mais rápido possível. E eu fiquei pensando, né, onde essas pessoas moram para botar uma televisão desse tamanho num cômodo, não é? Elas vão ver todos os pixels, né? Que aquilo vai ficar. Mas olha, é uma coisa muito boa, é uma coisa espetacular, é uma coisa muito cara que está sendo oferecida por um preço muito barato. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu tenho que comprar isso. Como eu tenho que comprar uma roupa nova para o Natal e uma roupa nova para o Ano Novo. Como eu tenho que comprar um celular novo, porque o meu faz tudo o que eu preciso, mas está velho. Como eu tenho que... E não posso esperar. Esperar parece que é a senha para desequilibrar uma pessoa, né? Você chega no consultório médico, a minha consulta está marcada para 3h30. Olha só, o doutor ainda não chegou. E tem essas pessoas aí na sua frente. Às vezes é o suficiente para a pessoa ter um acesso, né, de loucura. Ela não quer saber o que houve, por que o doutor atrasou, o que foi que aconteceu, tem previsão da hora que ele... Não, o simples fato de saber que vai ter que esperar é extremamente angustiante. Então, nós estamos submetidos a várias situações em que temos que esperar e o sofrimento disso decorrente é absolutamente desnecessário. Mas se eu ainda não sou experiente, como diz o Antônio de Aquino na mensagem, nessa questão fica muito difícil. E onde é que Jesus nos ensina a paciência, né? Então você se dispõe a ir ao encontro de uma coletividade para dar uma mensagem que você sabe que nem em 2000 anos ainda terão entendido. Será que a gente ia? Você vai lá, mas olha, 2000 ainda não vão ter entendido direito. Claro que para Jesus isso não causa nenhum tormento. É apenas um plano, é apenas um programa a ser cumprido, é apenas aquilo que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito e que dará os resultados no momento que tiver que dar. Então, o simples fato
de Jesus ter vindo dar essa mensagem, né? Há mais de 2000 anos atrás, de ter enviado o Consolador prometido, como prometeu, e que ainda não é a mensagem que está na maioria dos corações, e continuar esperando a lição da paciência. Mas esse esperar de Jesus e dos missionários é diferente do esperar que nós que somos impacientes, às vezes, somos constrangidos a fazer. É um esperar do verbo esperançar. Qual é a diferença do esperar e o esperar do verbo esperançar? É toda a diferença entre a passividade e a proatividade, e a atividade, e ao investimento emocional e espiritual naquela situação. Então, eu fiz aqui uma listinha sobre algumas situações de paciência, para a gente, até quando for possível, trazer o exemplo de Jesus e ver como funciona na nossa vida, não é? Paciência é falar a mesma coisa várias vezes? Ou paciência é ficar calado? Então, a gente vai ver que Jesus repetiu algumas lições várias vezes, em outras situações ele preferiu ficar calado. Será que tem alguma maneira da gente saber quando calar e quando falar? A paciência é tentar impedir ou a paciência é permitir? Porque muitas coisas, por serem justamente repetitivas, nós precisamos impedir que elas aconteçam várias vezes, ou pelo menos tentar, e outras nós precisamos permitir que elas aconteçam várias vezes. Então nós vamos ver que Jesus, em algumas situações, ele tentou impedir, e impediu realmente, né, que alguma coisa acontecesse, e outras ele permitiu que acontecesse. Será que paciência é agir ou é esperar? Às vezes a gente está diante de tarefas que não são, assim, as coisas que a gente mais gosta de fazer na vida, né? Mas tem que fazer, não tem? Não é? Hoje eu fiquei lá em casa porque eu tenho assim, segunda-feira eu trabalho num lugar, terça-feira eu trabalho no outro, quarta eu trabalho no outro, aí eu tenho uma bolsa de cada lugar, eu chego em casa, largo aquela bolsa, no outro dia pego a outra, largo aquela bolsa, tem uma hora que está uma confusão dos pecados, eu tenho que começar a arrumar aquilo, né? Tem que começar a arrumar aquilo, haja paciência, né? Para arrumar, para ver o que serve, o que não serve, né? Então, às vezes a paciência é agir, às vezes a paciência é esperar, às vezes a paciência é movimentar-se, e às vezes a paciência é parar. Todos nós já fomos recomendados pelos médicos, quem não foi será recomendado agora, tem que fazer exercício. A gente adora fazer exercício, né? Bom, a gente gosta do resultado, mas, né, aquela disciplina, né? Então, tem hora que a gente precisa de paciência para se movimentar e tem hora que a gente precisa de paciência para ficar parado. Olha só, engarrafou o trânsito. Isso é quase que uma certeza que a gente tem hoje quando sai de casa, que vai pegar um engarrafamento em algum lugar. E aí, se eu estou no engarrafamento, qual é a coisa certa a fazer, né?
Alguns acham que é buzinar. Aí, além de você estar parado, você ainda tem o tormento daquele barulho infernal, não é? De buzina. Vai ter a hora em que a paciência será interromper. Quando nós temos que interromper várias vezes. Então, a gente abre um grupo no WhatsApp para trocar informações sobre um grupo, sobre um estudo, sobre um trabalho. E acorda-se que, nesse grupo, iremos trocar informações sobre o conteúdo do estudo ou do trabalho. Todos de acordo? Sim. Aí começa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Florzinha, palestra, filminho, bichinho, sininho. E aí, uma hora você tem que falar, olha, vamos parar. Aí as pessoas ficam aborrecidas com você, né? Mas também, será que toda vez que alguém faz isso, eu tenho que sinalizar? Será que não tem aí um certo espaço onde eu posso esperar que a pessoa entenda que aquilo não é necessário, não é o ideal, né? Então, tem a hora de interromper, tem a hora de continuar, tem a hora que a paciência é para insistir. E tem a hora que a paciência é para desistir. Por exemplo, nós temos paciência para desistir de moldar o outro à nossa imagem e semelhança? Porque o outro, do jeito que ele me incomoda. O outro, do jeito que ele funciona, ele me causa incômodo. Ele me tira a tranquilidade, ele me tira a paz, ele me tira o sossego. Então eu preciso mudá-lo. Alguém aqui já conseguiu isso? Não consegue por causa do próprio esquema da lei, né? Então, o esquema da lei é que haja progresso, então todos vamos progredir moralmente, intelectualmente, materialmente, só que quando quisermos, porque a liberdade também é uma lei. Então, às vezes, a gente usa umas expressões interessantes, do tipo assim, não sei como essa pessoa pode ser assim. Não sabe? Vou te dizer, Deus deixa ela ser assim. Mas como é que pode? Pois é, podendo. Né? E sabe lá o que Deus deixou você fazer até hoje, né? Para quê? Para que você possa ser, como é a expressão poética muito usada e que é belíssima, né? Para que você possa ser o artífice da sua perfeição, né? Ser o autor da sua própria obra. Então, se Deus não deixar a pessoa errar, né? A pessoa não tem mérito. A pessoa não tem participação, a pessoa simplesmente não evolui. Então, assim, o tempo todo nós vamos estar sendo convidados a exercitar a paciência. E o tempo todo nós vamos estar sendo convidados a nos tornarmos mais expertos e mais experientes nessa situação. E como é que vamos fazer isso? É aí que entra o salve do Antônio de Aquino. Pela mudança do ponto de vista. Então, o que a doutrina espírita traz para a nossa vida, para o nosso funcionamento, para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, é a mudança do ponto de vista. Quando eu olho para uma pessoa que tem um funcionamento equivocado,
e penso que, se ela não se curar, não se corrigir, ela vai para o inferno, não dá para ter paciência. Eu tenho que salvá-la de qualquer maneira. Eu tenho que tocar bumbo na porta dela. Eu tenho que pegar a Bíblia e dar na cabeça dela de qualquer jeito. Porque o tempo está passando. E se ela não parar de fazer aquela coisa errada, ela vai para o inferno de toda a eternidade. E aí o Antônio de Aquino se pergunta, né? De onde tiraram essa ideia? De onde tiraram essa ideia? Em que dimensão colocaram a inteligência e o amor divino para admitir que pelos erros de uma encarnação, que os Espíritos dizem para nós que é um relâmpago na eternidade, uma pessoa vai ficar no inferno por toda a eternidade. Aí não dá para ter paciência, para esperar a pessoa ser mais amorosa, querer fazer um trabalho no bem. Trabalho no bem, por exemplo, né? Quem já entrou para a doutrina espírita e entendeu que fora da caridade não há salvação? E se eu quero me salvar, salvar como assim? Se eu quero me sentir bem, se eu quero ter saúde, se eu quero ter bem-estar, se eu quero ter paz, eu tenho que ter um trabalho no bem. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. É simples assim, né? A gente já entendeu isso, sabe-se lá quantas vidas que isso está nos sendo apresentado e a gente não se transforma, né? A gente conversa com pessoas, quantos anos que a gente conversa com a pessoa que está naquela situação existencial, adoecida, com aqueles problemas familiares complicadíssimos, com aquela sucessão de infortúnios, ou então de coisas que não se resolvem, e a gente fala, vai fazer um trabalho no bem. Aí a pessoa diz assim, quando eu melhorar eu vou. É a mesma coisa que você ter um apendicite, aí você chega no pronto-socorro, com muita dor, com a febre alta, vomitando, o médico fala, olha, seu caso é cirúrgico, mas o senhor vai me operar assim? Eu estou com febre, estou vomitando, deixa eu melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Por que não vai melhorar? Porque quando eu não saio de dentro de mim mesmo, eu vivo mergulhado em mim mesmo. E como é que está lá dentro? Como é que está dentro do meu pensamento? Como é que está dentro do meu coração? Só com o repertório das minhas experiências e das minhas emoções. O inferno pode ser pior, mas às vezes até uma boa opção. Né? Agora eu me lembrei de um caso do irmão X, que um obsessor regimentou uma turba lá de espíritos muito desequilibrados e ligou-os lá no seu obsidiado, que era um homem da alta sociedade, que estava lá sentado numa poltrona com um copo de uísque na mão, e ele ligou aquela turma da pesada ali no obsidiado, e daqui a uma semana eu volto. Daí a uma semana, quando ele voltou, a turma da pesada estava batendo o pé, correndo do cara, porque eles não estavam aguentando. Não estava aguentando o quê? Não estava aguentando o mundo íntimo daquela pessoa, que você olha de fora assim, uma pessoa muito bem posta, muito bem colocada, não é? Ali na sua poltrona, mas está mergulhada nos seus pensamentos, e só Deus sabe as emoções, as sensações, as tempestades vibratórias que a gente pode causar com os nossos próprios pensamentos. Então, fora da caridade não há salvação. Vamos fazer um trabalho no bem. Aí a gente fala isso para a pessoa. Aí, daí a 2 anos, encontra a pessoa ali no corredor. E aí, como é que está? A mesma coisa.
E você já foi lá, ou na obra social, ou outro lugar qualquer, já está fazendo um trabalho no bem, está no grupo de visita, tá? Não, ainda não deu, não sei o que, tá bom, então tá. Mas vai, hein? Não, eu vou. Aí passa 5 anos, né? E aí, tá melhor? Menina, que meu problema tá cada vez pior. Você já foi para o trabalho no bem? Não, ainda não deu, estou esperando. Eu não pude ir todos os domingos do curso de voluntário, mas vai ter outro, entra lá e tal, tenta de novo, né? 10 anos, 15 anos. Tem uma turminha aqui que já está aqui no Leon Denis. Então, a gente acompanha uns casos assim de muito tempo, né? De muito tempo. E quem teve a felicidade de ver como o Altivo trabalhava aqui, né? Fazia aquela fila para conversar com ele ali, pessoas que chegavam aqui com perdas, gente queridos, com situações muito difíceis. Ele ouvia a pessoa, depois chamava um que estava sentado aí, já esperando, né? Fala com ele aqui. Aquele ali trabalhava na obra social, trabalhava na farmácia, trabalhava na sopa, trabalhava não sei aonde, para encaminhar a pessoa para o trabalho. Os que foram, melhoraram. Por quê? Porque conseguiram sair de dentro de si mesmos um pouquinho, né? Que seja. E isso já faz muita diferença. Então, a doutrina espírita traz para nós um outro ponto de vista. Olhamos para nós mesmos e às vezes perdemos a paciência com nós mesmos. Acontece isso? Não acredito que eu estou fazendo isso de novo. Pois acredite e trate de descobrir por quê. E trate de aprender outros caminhos para fazer a mudança, porque esse que você está aplicando simplesmente não está funcionando. Mas agora eu já estou muito velho. Né? Agora eu já estou, não vou falar a idade de estar velho, porque as pessoas têm um problema com isso, né? Eu não tenho problema com isso não, problema nenhum, né? As pessoas, olha só, eu sou velho. Não, você não é velho, imagina, você é da minha idade. Não, pois é, por isso mesmo. Eu estou velho e você também, né? Porque a velhice tem uma conotação muito negativa, né, no nosso contexto cultural. Mas a gente sabe que isso depende de como você vivencia, né? A velhice tem ganhos extraordinários, não abro mão. Não abro mão. Eu me lembro daquela época em que eu ia com algumas amigas ao cinema, né? E aí a gente passava o dia inteiro, uma ligando para a outra. Com que roupa você vai? Você vai de calça comprida ou você vai de saia? Você vai com vestido preso, cabelo preso ou cabelo solto? Você vai de sapato alto ou vai de tênis? E tínhamos que ir todos iguais, porque ir diferente era uma coisa insuportável, né? Agora eu vou do jeito que eu quero. Sabe? É ótimo, é uma beleza, né? Você vai como você se sente bem. O outro vai como se sente bem, enfim, velhice é legal. Quem está com um problema aí pode relaxar, porque é bem legal. Então, quando eu olho para a pessoa, olho para mim mesmo e vejo a lentidão com que eu estou processando os aprendizados que eu estou fazendo em teoria, eu preciso olhar sobre o ponto de vista da doutrina espírita, que é qual? É qual? É a eternidade. É o infinito. Então, aquilo que você não está conseguindo hoje, se você não conseguir nessa encarnação, continua se esforçando, porque você vai estar adquirindo experiência. Você vai estar se tornando experto, como diz o Antônio de Aquino. Em algum momento, lá no futuro, você vai ser uma daquelas criancinhas que vai aguentar esperar o doce para ganhar em dobro. Porque aqueles que fizeram isso já nasceram sabendo. Não tiveram tempo de aprender com ninguém. Então, trouxeram isso de vidas passadas. A mudança do ponto de vista. Nós olhamos para a situação do país, para a situação do mundo,
E às vezes ficamos muito assustados, muito aterrorizados, perdemos a perspectiva histórica. Então o Kardec ele pergunta isso para os espíritos. Olha só, olhando assim para a civilização, não parece que a gente está andando para trás, não? Lá nas perguntas, quando ele estuda sobre leis de progresso, Kardec pergunta isso para os espíritos. E olha que não tinha acontecido ainda nem a Primeira Guerra Mundial. E ele já estava achando que a civilização estava andando para trás. E os espíritos respondem para ele simplesmente isso. Erro de avaliação, estuda história. Então, se nós estudarmos história, nós vamos ver que essa pessoa que nós somos hoje, nós e todos os que nos cercam, somos a melhor versão de nós mesmos. Se formos olhar para trás, melhor não olhar. Por isso, a bênção do esquecimento, né? Então, olha para trás historicamente. Tem um filme muito lindo que se chama Meia-Noite em Paris, né? Muita gente já viu. E o personagem, ele vivia sonhando com uma época de ouro que teria sido Paris em 1920. Para ele era o paraíso aquilo ali, né? Pelos pintores, pelos fotógrafos, pensadores, cineastas, tudo começando, né? A fotografia, o cinema, os artistas, os escritores, porque ali é que era bom. E aí, lá pelas tantas do filme, surge a possibilidade dele ficar lá para sempre. Vamos ficar aqui para sempre? Aí ele para pensar e diz assim, olha só, não tem penicilina, não tem anestesia, não tem Valium, vou ficar aqui não. Né? E voltou rapidinho. Então, assim, todas as épocas, todos os momentos têm o ônus e o bônus. Mas por que eu fico tão preso ao ônus? Por que eu fico tão preso ao que não está bom? Porque não tenho paciência. Não tenho paciência para esperar. Eu quero ter segurança. Olhando para cada um de nós, sinceramente, vocês acham que nós merecemos ter segurança? Nós nos ocupamos da coletividade o suficiente para ter segurança? A gente não tem paciência nem para ir em reunião de condomínio, para discutir os problemas de um condomínio, para opinar sobre os problemas de um condomínio. O que a gente quer? A gente quer um síndico honesto, trabalhador, né? Que não gaste dinheiro, não aumente a cota e faça tudo pela gente. Porque reunião de condomínio é muito chato, não é não? Em vez de ir à reunião de condomínio, eu prefiro fazer o quê? Às vezes, nada. Às vezes ficar vendo televisão, sabendo o que está acontecendo no condomínio terra, né? Para onde eu não posso fazer nada, para mudar, para transformar. Então, nós estamos hoje com um pacote de ganhos e com um pacote de dificuldades. E é nesse contexto dessas dificuldades que a gente vai exercitar a paciência. É preciso paciência para educar? E os espíritos que reencarnam no nosso planeta precisam de educação? Nasce bonitinho, né? Fofinho, né? Bochechudinho, egoísta e orgulhoso. Nasce para quê? Nasce para ser educado.
educado. E você vai ter que ensinar a mesma coisa muitas vezes. E você vai ter que procurar meios de educar melhor, porque daquele meio não está dando certo. O que a gente está vendo acontecer, que os psicólogos estão aí gritando, né? Está se trocando o trabalho da educação por presente, por distrações. Então, porque educar é cansativo, é chato, quer dizer, eu não tenho paciência, eu boto um videogame lá no quarto do meu filho, ele fica lá jogando aquilo e eu posso descansar, e eu posso fazer o que eu gosto. Por quê? Porque eu não tenho paciência para exigir o cumprimento de regras, para treinar disciplina. Por quê? Porque ele faz malcriação. E eu não tenho paciência. Então, não vejo resultado. Não vejo resultado. Eu tento fazer o melhor no meu trabalho e não vejo resultado. Eu tento fazer o meu melhor na casa espírita e não vejo resultado. Eu tento fazer o melhor na cidade e não vejo resultado. Será que é para eu ver resultado? Eu vou ver o resultado. Só não vou ver resultado, muitas vezes, no tempo que eu acho que vou ver, ou que eu quero ver, ou que eu desejo ver. Então, a paciência é essa virtude, dentre todas, né, que Jesus veio nos ensinar, talvez a mais difícil para muita gente, e que é a virtude que nos ensina a não cansar, a não parar, a não deixar de lutar até o último momento. A gente sabe qual é o último momento? A gente não sabe. E não sabe justamente por isso. Não sabe porque não pode parar de lutar, de tentar melhorar, de fazer diferente, de usar a criatividade com toda a paciência, porque os resultados poderão ser para daqui muito para frente. Parece muito para frente para a gente, né? Mas é só a nossa perspectiva. Então, eu fiz aqui uma outra listinha de algumas coisas que a gente pode fazer para exercitar a paciência. Respirar. A gente sabe respirar? A gente respira o suficiente para não morrer asfixiado. Mas não sabemos respirar. A gente usa um corpo, e tanto o corpo nos comunica emoções, como as nossas emoções se comunicam com o corpo. É uma troca. Como é que você respira quando você está tranquilo? Agora, por exemplo, ninguém hoje trouxe problema para o centro. Estamos todos tranquilos, não é? Nós respiramos lentamente, porque estamos tranquilos. Agora, se nós ficarmos agitados, como é que... Quer ver, por exemplo, é quando cai temporal de verão, né? A gente está aqui fazendo a palestra, está todo mundo na boa, daqui a pouco... Aí começa, percorre uma onda assim, né? É chuva? É chuva? Gente, o que pode ser? Sim, é chuva, né? Ai, meu Deus, agora com o celular já vai ter gente que vai levantar da cadeira para ir ligar não sei para onde, para perguntar se está chovendo. Me mandaram um filme engraçadíssimo de umas senhorinhas, uma ligando para a outra. Aí está chovendo? Aí a outra fala, tá chovendo. E a outra fala assim, aqui já choveu, agora não está chovendo mais. Aqui choveu, escorreu água pela rua, mas agora voltou a chover. Enfim, era uma conversa, né? Sei lá de quantas frases só sobre o tema está chovendo. E a minha filha morreu de rir,
porque ela mandou um print da conversa dela com a irmã na véspera, exatamente assim. Aí está chovendo. Está chovendo na Barra, está chovendo no Flamengo, está chovendo. Né? Enfim, a gente está aqui, cai um temporal ali, pronto, a gente fica ansioso. E como é que a gente respira quando está ansioso? Curto. Curto, né? Então, isso acontece nessa direção, a emoção afetando a respiração. Mas eu posso usar o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Mesmo estando ansioso, eu respiro profundamente. E procuro ficar bem consciente da minha respiração. E aí eu vou acalmar a minha emoção. Então, se eu estiver na fila, no engarrafamento, na situação familiar que está acontecendo pela milionésima vez, primeira coisa que eu vou fazer? Respirar. Respira fundo. O seu cérebro é tão burrinho que ele vai achar que você está sem problema. Porque você está respirando fundo. Né? E aí tem uma chance da sua pineal captar uma mensagem de uma solução bacana para aquele seu problema, de uma intuição, de uma inspiração. Então, não é fácil fazer isso. Quando estiver impaciente, respira fundo. Não é? A outra coisa aprendi com um filósofo chamado Henri Bergson, num curso lá que eu fiz. Nunca tinha ouvido falar, porque não estudei filosofia. E aí a nossa casa lançou 2 trabalhos magníficos, né? Uma coletânea de artigos de Leon Denis, um olhar sobre o tempo presente e o futuro do espiritismo. Né? E aí eu tinha que comentar um desses livros, e aí eu vi Leon Denis citando Henri Bergson, lá pela década de 20, né? Porque você vê como o nosso patrono era antenado, como ele vivia conectado com tudo que estava acontecendo. E o Henri Bergson falou do tempo de indeterminação. Então, o que é o tempo de indeterminação? É o tempo que você leva para dar uma resposta. A gente pode aumentar o tempo que a gente leva para dar uma resposta? Então, a pessoa chegou e falou uma coisa, a gente ficou impaciente. Espera passar. Você vai ver que a sua resposta vai ser muito mais adequada e a sua paciência vai aumentando, no sentido em que você vai exercitando. Então, para encerrar, aí eu me lembrei que foi ensinada essa técnica para Chico Xavier. A água da paz. Então, quando ele recebia lá uma ofensa, uma coisa agressiva, uma coisa desagradável, disseram para ele encher a boca com água, não cuspir nem engolir. Por um tempo, e aí aquela emoção conturbada de início, ela some. Se você tiver água por perto, você pode fazer isso. Mas se não tiver, é só segurar. Segura por um tempo. Aí você vai ver que muitas vezes aquilo que você ia falar, fazer, é totalmente desnecessário, inadequado, resultado da impaciência. Então vamos fixar, muda o ponto de vista. Vamos olhar as coisas pelo ponto de vista da doutrina espírita. E aí, com certeza, poderemos nos beneficiar da paciência. Obrigada pela paciência. Ela está agradecendo, amigos, mas acontece que ela está devedora, hein? Ela está aqui, ela está falando para a gente da paciência, mas ela está devendo para a gente, hein, gente? Olha lá. Essa, ó. Ela hoje deixou a gente aí com esses minutinhos para refletir sobre tudo que ela falou. Olha a técnica. O nome disso é técnica espírita, viu? Falou
e deixou a gente agora com dever de casa. Todo mundo assim, ó, com pensamento, tudo que ela falou, porque ela deixou aí umas questões, né? Aí ela falou assim, estou olhando lá para o relógio, então agora é vez deles. Então está deixando a gente com essa coisinha aí, ó, essa pulguinha atrás da orelha, né? Porque fazer tudo pelo olhar da doutrina espírita é o nosso ideal. É o nosso ideal, gente. Por isso é que ela é consoladora. Porque se a gente não se perder de tudo isso que a doutrina traz para nós, a gente vive a vida com tranquilidade. A gente vive a vida sem desesperar. Se você pegar o livro de Antônio de Aquino, volume 1, ele traz para nós o momento atual da sociedade, mostrando para nós que é uma questão de paciência. É uma questão de você olhar e compreender aquele momento como espírito imortal. Quando ela cita aqui para nós os 2 momentos de Leon Denis, que foi o primeiro momento, né? Um olhar sobre o tempo presente foi o segundo, né? E o futuro do espiritismo, nosso primeiro, a gente simplesmente fica assim, meu Deus, essa alma que nos acolhe aqui, ensinando para a gente como é que a gente precisa viver a vida sem desesperar. Então vamos agradecer muito a Deus, porque nós estamos aqui, não só com esses amigos que vêm e que buscam de maneira simples, através da profissão que tem. A gente está hoje aqui com a Bianca, está com a Amália, e a gente sabe que eles trazem para nós, assim, diluindo todos os conceitos doutrinários. É doutrina espírita consolador prometido. Tudo bem, ó. Tá devendo, hein? Que Jesus abençoe muito a nossa Luzia e que ela esteja aqui muitas vezes ainda conosco, né? Porque estudar a doutrina espírita com ela é muito bom. Já falei para ela, ela disse que é para eu parar de falar isso, mas eu falei para ela, quando ela desencarnar, vai ser complicado, né, gente? Ela já falou, para de falar isso para mim, hein? Mas é assim, esse jeito que ela tem de botar a gente para pensar que é muito bom, não é? E agora nós vamos nos preparando aqui para os passes. É o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item é o 7, falando sobre a paciência. É a instrução dos espíritos. A comunicação é de um espírito amigo. E diz o benfeitor para nós: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar
para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. E é com essas palavras que nós pedimos aos amigos médiuns que se posicionem para o passe. Nós outros não vamos nos distrair. É uma movimentação necessária. É trabalho para os médiuns da casa de Leon Denis. Nós outros vamos nos manter em prece. Vamos sempre agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe, por esses amoráveis benfeitores que incansavelmente nos reeducam para que busquemos o nosso equilíbrio. Se estamos pela internet e estivemos em sintonia com o estudo, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. Vamos dizer para Jesus, vamos dizer a esses benfeitores que já estão a nos socorrer, a nos atender, o que viemos buscar nesta nossa casa tão querida. Querido Jesus, estamos reunidos para o momento do passe. É com muita gratidão que aguardamos esse momento. E te pedimos, querido amigo, que abençoe os amigos médiuns, os seus guias, que junto a todos esses benfeitores espirituais estarão a trazer para nós aquilo que sabes. Estamos a te pedir dentro das nossas possibilidades em receber. Abençoa, Jesus, a hora do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixemos-nos nos envolver por esse ambiente de paz, de amor, de benevolência, vinda desses irmãos, amigos, que tanto bem nos querem, e possamos refletir no estudo do Evangelho, no estudo da noite de hoje, a nossa necessária paciência, buscando esse entendimento do nosso ponto de vista espiritual, que todos somos e precisamos despertar dentro de nós essa necessidade de compreensão que a doutrina espírita nos traz. A paciência, meus irmãos. Como precisamos de desenvolver essa virtude, compreendendo que o nosso estado ainda está bastante aquém dos ensinos que Jesus nos trouxe, da prática que Ele nos ensinou. Necessitado que somos de desenvolver as virtudes que cada um de nós, encarnados, desencarnados, temos dentro de nós, precisamos dessa ferramenta que a bondade divina nos oferece, que é a dor, meus amigos. A dor, essa ferramenta que faz movermos-nos, que faz caminharmos. Aquela bem-aventurança na qual Jesus nos deixou claramente para sermos bem-aventurados quando pacífico, quando utilizando as nossas mansuetudes, que somente dessa forma poderemos compreender que através dos ensinos que a dor nos traz, possibilita-nos perceber as nossas necessidades. Aquela bem-aventurança das aflições, para compreendida ser, precisamos dessa mansuetude, dessa paz no coração, para compreendermos os ensinamentos que ela contém. Então, desenvolvendo essa paciência, principalmente, como esse Espírito amigo nos traz, trazidas por aqueles que nos incomodam, que
que nós gostaríamos de não tê-los presentes, nos incomodando, mas são justamente esses irmãos, os porta-vozes das nossas aflições, que precisam da nossa benevolência, que precisam do nosso perdão, que precisam da nossa compreensão, de vez que cada irmão que proporciona-nos a dor que nos incomoda, cada irmão desse está cumprindo o papel de despertamento, tirando-nos da zona de conforto. A paciência, irmãos, como precisamos dela, porque precisamos de muito tempo para desenvolver as virtudes que teimam em manter-se com os valores atávicos, com os valores ainda não desenvolvidos, valores estes que precisam ser trocados pelas virtudes ensinadas por Jesus, pela nossa benevolência, pelo nosso amor, pela prática do nosso dia a dia com os nossos irmãos, que tal qual como nós também precisam dos ensinamentos, porque todos nós possuímos virtudes imensas dentro do nosso coração, mas ainda precisamos dessa ferramenta, precisamos ainda desse desenvolvimento que tanto nos incomoda, mas que há de nos direcionar na direção do nosso Pai maior, da nossa lei de amor. Que Jesus abençoe todos nós e que possamos desenvolver essa grande virtude que é a paciência para com tudo e com todos. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por esse momento de estudos, pela alegria, pela fraternidade, por esse momento que é teu, Jesus, e que nós muito gratos estamos por podermos compartilhar contigo, querido amigo. É mais um Natal, é mais um ano que finda, é mais um histórico dessa linha de tempo de cada um de nós, espíritos imortais na experiência da matéria. Que possamos, ao findar mais esse Natal, podemos levar conosco a certeza de que estamos caminhando, que não estamos sós, que és o pastor das nossas vidas, que deixaste conosco essa verdade consoladora, a doutrina espírita. Abençoe a cada um de nós, querido amigo, encarnados e desencarnados. Fortalece em nós a alegria de viver, a força e a coragem para prosseguir, porque não estamos sós. Que possamos desejar para cada coração presente nesta noite esse Feliz Natal de Jesus, e retornando aos nossos lares, levarmos conosco essas vibrações amorosas que recebemos pelo estudo e pelo passe. Que seja em nome, Jesus, do teu coração de amor, em nome de todos esses benfeitores amoráveis que caminham conosco, conduzindo-nos na coletividade, os nossos guias amoráveis, parceiros de cada um de nós. Fortalece-os, Senhor, nessa jornada que é nossa, mas que também é de cada um deles. E permanece conosco, querido amigo, porque sabe o quanto precisamos de Ti. Que seja em nome de Deus, que possamos então pedir a permissão para darmos por encerrada mais esta noite de estudos e passes
nesta nossa casa tão querida. Graças a Deus. Muita paz, companheiros. Muita paz.